Pessoal, muito boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje eu trouxe um tema bem bacana de história e cidadania, que é a família na atualidade, né? Novo conceito de famílias e novas formações. Esse é um tema muito prazeroso de se estudar, né? Porque vamos falar sobre o nosso primeiro grupo social, o primeiro grupo que fazemos parte, um dos grupos mais acolhedores que nós temos, que é a família. Primeiro eu quero trazer para vocês o conceito sobre o que é família, tá bom? E depois nós vamos conhecer a mudança desse conceito no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, né? E a evolução da família moderna, né? Como é que se encontra a família moderna hoje. Então, o que nós sabemos sobre família? Família como é uma instituição social tem passado por mudanças aceleradas em sua estrutura, organização e função dos seus membros a partir da segunda metade do século XX. Então, a partir do século XX, as famílias vêm sofrendo várias transformações, não só na instituição social, como também na organização e na estrutura. Aí nós vamos ver que o modelo tradicional que nós tínhamos sobre família, ele evoluiu, ele se modificou. E hoje nós temos 10 tipos de família presentes na sociedade, né? Essas famílias não deixam de ter a mesma importância, a mesma afetividade que a família do passado. Famílias atuais. A família nos dias atuais possui premissas. O que é mais importante é o afeto, a dignidade de uma pessoa humana e vai além do meio familiar constituído pelo casamento e unido pela herança. A herança é essa? Herança genética, né? Os laços afetivos, eles são maiores do que essa questão sanguínea. Eu estou falando aqui de você ter uma família que lhe adotou, não tem sua genética, mas que passa por afetividade, por laço que une com amor, com carinho, ser também uma família, tanto quanto a família com laços genéticos, né? Família de sangue, como a gente fala. E vai além do meio familiar, constituído pelo casamento, unido pela herança genética. Agora são laços afetivos que determinam as relações familiares. A ideia de família pós-moderna ampliativa, ou seja, família que se assemelha ao modelo anterior estruturalmente, não deixou de durar, muito menos deixar de ser protegida na realidade. Na realidade, ela passou a coexistir com diversos modelos familiares. Dessa maneira, redefiniu aí Farias Roussel. Gente, isso aqui é uma pesquisa, né, que eu fiz aí para vocês sobre como foi essa mudança no contexto familiar. Nós temos o contexto familiar, aquela família tradicional, formada por um matrimônio, onde tem a presença paterna do pai, materna da mãe e os filhos, né? A partir do século XXI, houve aí uma mudança. Não é que houve uma mudança, os modelos de famílias que nós tínhamos foram sendo modificados. Hoje nós temos família composta só pela mãe, famílias compostas só pelo pai, família que é composta só pelos avós, né? Avós e seus netos, famílias que é composta por uma única pessoa, existe, é o que mais existe, principalmente no Brasil. Nós temos um grande número de famílias formadas por uma única pessoa, onde a pessoa vive sozinha, né? Ela optou por ter esse destino, e ela não deixa de ser amparada pela lei. A lei ampara, sim, essas pessoas que optaram por ser únicos, uniparental, a gente chama aí, né? A estrutura que nós tínhamos antigamente, ela deu uma mudada, né? Antigamente a gente só achava que era família se fosse pai, mãe e filhos. Se não fosse assim, não era família. Hoje nós temos uma outra visão, né? Nós temos aí, a família pode ser formada tanto pelo pai e a mãe, como tem família formada só pelos filhos, né? Onde um dos irmãos, ele toma conta dos outros. Isso acontece quando eles ficam órfãos de pai e de mãe. É natural acontecer. Eles não vão deixar de ser família por isso. Então, aqui os modelos de famílias atuais, né? Vocês vão conhecer, tem nome, tá? Tem nomes diferentes, mas a gente vai se familiarizando com esses nomes, vamos aprendendo cada uma delas. Então, o primeiro grupo que eu trago para vocês
A família nuclear ou família extensa. Que família é essa? Essa é a família compreendida da forma restrita, composta pelos pais e pelos filhos. Essa família nuclear, aquela família tradicional, onde tem pai, mãe e os filhos. Por sua vez, a família extensa ou alargada é compreendida como sendo composta também por avós, tios, primos e outras relações de parentesco. A gente chama aí de família nuclear quando você envolve os parentes mais próximos também. O pai, a mãe, os filhos, aí avô paterno, avô materno e os primos, que são os parentes mais próximos que a gente tem, forma aí a família nuclear. Família matrimonial. Que família é essa? Esse modelo de família, ele traz a ideia tradicional da família constituída a partir da oficialização do casamento, onde as pessoas tinham que casar, tá? E depois ter seus filhos. Essa família matrimonial, gente, tanto pode ser hétero, tá bom? Casais homem e mulher, ou pode ser também homoafetiva. Aí eu coloquei uma imagem para vocês de uma família que é homem, homem e filho. A outra família é mulher, mulher e filho. Eles são casais, casados, né? Matrimonialmente são casados, têm uma vida conjugal. Né? E tem também, adotaram crianças como seus filhos. Essa se chama família matrimonial, onde há um casamento, tá? E a formação da família a partir daí. É obrigado a ser um casamento hétero, de homem com mulher? Não. Esse casamento também pode ser homoafetivo, tá? Os casamentos formados de homens com outro homem ou de uma mulher com outra mulher. A partir do momento que eles casam, eles formam uma família, tá bom? E aí essa família é um modelo de família matrimonial. Família monoparental. Olha a palavra mono, significa um membro. O que é que está faltando aí? Está faltando a mãe ou está faltando o pai. A família monoparental, ela é formada pela criança, tá? Ou pelo um jovem e apenas um dos seus progenitores. Que é o progenitor? Ou é o pai ou é a mãe. Nesse caso, entra metade das famílias brasileiras aí, né? Família onde os filhos são criados só pela mãe ou eles são criados só pelo pai. Aí vai ter filhos e mãe ou vai ter filhos e pai. Não tá mais os dois juntos. Essa família se chama monoparental. Por que mono? Porque significa que ela só vai ter um parente, que nesse caso ou é o pai ou é a mãe. O outro parente, gente, não deixa de ser pai dele, não. Acontece que não está mais junto, então não constitui mais aquela família. Tá separado, então não faz mais parte, não constitui. Família reconstituída. Essa família aqui é maravilhosa. Uma família que fica enorme. Por quê? A família reconstituída é quando um dos cônjuges, um do casal envolvido, os dois, eles têm filhos, eles já tinham filhos de um outro relacionamento, eles resolveram viver juntos, ter seus filhos e trouxeram os filhos que eles já tinham. Estão entendendo? Nesse caso, a família reconstituída é formada pelo menos um dos cônjuges possui filho de um relacionamento anterior. São aqueles casos onde a pessoa já foi casada, já tem filhos, aí conhece a pessoa, se apaixona, casa de novo e traz os filhos para morar junto. Acaba sendo uma família numerosa, porque vai ter os filhos que eles vão ter, mais os filhos que eles já tinham, morando tudo no mesmo local, constituindo aí a família reconstituída. É um modelo de família brasileira também, existe bastante isso, vocês devem conhecer demais. Acredito que a família de vocês vai se encaixar numa dessas aí, eu não sei qual, mas vocês depois vão fazer na atividade qual é o seu tipo de família, tá? Se é a parental, se é a matrimonial, se é essa reconstituída. Daqui a pouco na atividade a gente vai conversar mais um pouco sobre a família de vocês. Por enquanto, eu quero que vocês entendam quais são os tipos de família. Aqui nós temos família unipessoal. Que é isso, professora? É aquele caso que eu falei no início da videoaula. É uma família composta por uma única pessoa. A pessoa resolveu viver sozinha, não quis casar, não quis ter filhos. Então, ela é unipessoal, tá? Unipessoal, formada por uma única pessoa. Essa pessoa ela recebe amparo legal, não pode ter herança familiar penhorada pela justiça. Os seus bens ele não pode ser empenhorado, porque ela vive só ou porque ela não tem herdeiros. Os bens ela vai deixar para quem ela bem quiser, ela bem entender.
ela resolveu viver sozinha, em alguma fase da vida dela, se ela quiser doar essa herança dela, caso ela tenha, a justiça não vai poder impedir. Outra coisa é que essas pessoas também são amparadas pela justiça, né? Existe um órgão do governo que tende a se responsabilizar por elas, caso elas também não tenham mais condições de estarem se sustentando ou coisa do tipo. Essa aí se chama família unipessoal, quando a pessoa resolve viver sozinha. Família anaparental. Que família é essa? Gente, essa aqui é uma das famílias que eu acho, assim, lindíssima. São aquelas famílias formadas só por irmãos, tá bom? Família que não possui a figura dos pais, onde os irmãos tornam-se responsáveis um pelos outros. Geralmente, esse tipo de família se forma quando as crianças ficam órfãos. Ah, perde pai, perde mãe, e aí os irmãos, o mais velho vai cuidando dos mais novos e fica aquela família formada só por irmãos. A lei vigente abrange também a formação de um agregado a partir de laços afetivos, como no caso um amigo, onde há uma relação de parentalidade. Né? Se forem muito pequenos, a justiça vai determinar que alguém próximo passe também a fazer parte dessa família, ou seja, vá cuidar dessas crianças. E aí ela se chama família anaparental. Eu tenho um caso de uma família dessas na minha família, que é um irmão meu que morreu em um acidente, morreu ele e a esposa, e os filhos dele ficaram. Né? Os filhos foram adotados pela avó materna. Então, eles têm a família anaparental. Tem mais o pai e a mãe presente, um irmão cuidando do outro, e aí foram acolhidos pela avó.